Beleza, então. Vamos ver aqui o pior filme de viagem no tempo que eu já vi. Corte no Tempo. Acho que esse é o pior Filme de viagem no tempo geralmente não que eu são já muito bons. É, realmente. vi. E eu sei que é Eles muito não conseguem difícil fazer. de escrever sobre esse tema, é muito complexo, é cheio de paradoxo. Você tem que ser inteligente pra fazer uma coisa dessa. E olha que mesmo se pois é. você tirar toda a Esse é parte o problema da das pessoas que viagem no tentam fazer tempo, filme de ainda viagem ser no tempo. ruim. Se você tem algo que já não tá legal, não tenta complicar mais ainda. É tipo casal que tá infeliz e decide colocar uma criança no mundo pra ver se melhora. E aliás, ironicamente, isso também acontece no filme. Então vamos analisar. Olha o olho do Sim, então nós sabemos que Seijinho. vai ser bom. Hã? Olha o olho do Seijinho, cara. Vermelhaço. Ixi, Esse filme foi, agora. Tudo foi começou chapado. em 18 de abril de Tá doidão. 2003, numa festinha clandestina à noite num celeiro. E já começa que celeiro é um péssimo lugar pra você dar uma festa. A fiação deve ser uma bosta, a acústica deve ser horrorosa, o cheiro deve ser perturbador e deve ser quente pra caralho. Ou seja, uma balada média em São Paulo que custa R$70 pra você entrar. E o curioso é que essa Isso eu festa não faço está ideia. acontecendo um dia depois do assassinato de uma garota chamada Amy. E 2 dias depois Eles tão do comemorando, assassinato de mais 2 pessoas, o Sério? Brian e a Val. É uma ótima hora pra comemoração. Mais legal Pode ser, não ainda. tem um negócio no México que as pessoas morrem e eles dão uma festa? Ah, eu não lembro disso. Eu não sei se é no México, eu só tô inventando, mas eu já vi que em algum lugar as pessoas morrem e eles dão uma festa. Ainda é que as pessoas que Bacana. estão nessa festa eram amigas das pessoas que morreram. Acho que nem a morte de Hitler teve balada pra comemorar. Eu nunca vi gente tão desrespeitosa assim. Enfim, Summer é uma garota que era muito próxima dessas pessoas que morreram, principalmente da Amy. E ela decidiu também ir pra essa festa porque ela não tava conseguindo dormir à noite. Mas nota que o assassino ainda tá solta. E ela decidiu simplesmente sair de casa sozinha à noite pra ir numa festa no meio do nada com um assassino de adolescente à solta. Nunca devemos culpar a vítima, mas vai ser 100% culpa dela se ela morrer, tá? Chegando lá, ela encontra um garoto chamado Quinn, que é apaixonado por ela. E ele tenta entregar uma cartinha... Queen? Como é que é? Encontra um garoto chamado Quinn, que é apaixonado por ela. Quinn? E ele tenta Quinn? entregar uma cartinha de amor O nome pra dele é ela, só que Rainha? ele não consegue porque ele é interrompido pelo É por isso que ele tem essa Ethan, o carinha aí. ex-namorado. Cara, como pode isso, hein? Tinha de amor pra ela, só que ele não consegue porque ele é interrompido pelo Ethan, o ex-namorado da Summer. Mas eu sei lá quem é que leva a porra de uma carta pra uma festa! Ainda mais que ele nem sabia que a Summer realmente iria pra festa. O maluco Vai ver que ele guarda isso no bolso e- e... que 9 da noite estão querendo que Quando eu tiver abra a minha oportunidade, porta ele pra já- eles entregarem um porta-tempero que foi R$20 e eu nem lembro mais de ter comprado isso. Bom, a festa não dura muito tempo porque logo a polícia chega pra acabar com a diversão. Só que enquanto todos vão embora, a Summer é atacada pelo serial killer, que tá usando essa máscara de Justin Bieber. E infelizmente ela também é assassinada, mas meio que ela mereceu também, né? 20 anos se passam e a irmã mais nova da Summer, a Lucy, apesar de nunca ter conhecido a irmã mais velha, ainda vive na sombra dela. Porque os pais nunca superaram a morte da Summer, é só disso que eles falam. A Lucy então leva uma vida de merda, porque além dos pais dela nunca terem dado bola pra ela, eu acho que o único amigo dela é o professor de biologia! Não! Não sei se ele é de biologia, Ah, ele é não. tipo professor de ciências, química, física e biologia, mas ainda assim é biologia, ele tem uma tartaruga. Cara, pode conferir, todo mundo que tem uma tartaruga gosta de biologia. Bom, mas daí a Lucy entra no quarto da Summer, que ficou E ele não fez nenhuma piada com o professor de preservado do jeito biologia? que era. Preservado acho que é até demais, porque Impossível. tá mais preservado que o meu quarto que... tem gente morando nele. Só que o quarto da Summer não tem uma unidade de poeira, os pôsteres e as fotos estão novinhas. Não amarelaram, não desbotaram nem nada. Aí, por algum motivo, os pais da Summer acharam de bom tom deixar no quarto dela um recorte de uma reportagem sobre a morte dela. Caso alguém tenha esquecido como ela morreu. Andando pelo quarto, a Lucy nota que tem um piso de taco solto. Ela tira esse piso e descobre várias cartas escondidas debaixo dele. Porque as casas nos Estados Unidos têm esse espaço embaixo do piso, que eles chamam de crawl space. Aprendi isso no Breaking Bad, é lá que você esconde dinheiro das drogas. Só que assim, como caralhos os pais dela nunca perceberam esse piso solto? Porque pela limpeza do lugar, eles devem limpar ali uma vez por semana, pelo menos. Eles teriam percebido um piso solto. Aliás, a própria polícia devia Não ter ligam. percebido isso quando foram investigar a morte dela, né? Bom, mas uma das cartas que ela encontra é de uma pessoa que assinou apenas como E.
E é uma carta com um puta tom de ameaça. Ela fala tipo, agora estou livre, mas você nunca vai estar livre e você vai se arrepender disso pro resto da sua vida. É uma grande pista sobre quem pode ter matado ela, que aliás não descobriram até hoje. Mas a Lucy, por algum motivo, decide não mostrar essa carta pros pais dela. Inclusive tem mais Ela vai investigar lá embaixo sozinha. e ela nem olha. Depois disso, ela vai almoçar no Olive Garden com os pais dela. E é engraçado que aqui no Brasil, o Olive Garden é tipo o Outback da macarronada. Sabe aqueles restaurantes de shopping meio caro? Só que lá nos Estados Unidos, o Olive Garden parece uma lanchonete que vende pastel e açaí. E agora eu tô me sentindo muito enganado, porque esse ano eu fui pro Olive Garden e eu paguei mais de R$100 no macarrão. Enfim, lá a Lucy conta pros pais dela que ela foi aceita num estágio na NASA. Só que ela teria que se mudar pra Washington por um tempo pra fazer esse estágio. Só que os pais Só vi vantagem. o pai dela oferece um Exatamente. estágio no lugar onde ele trabalha, na Sonar. Porque afinal de contas, eles morrem de medo de acontecer alguma coisa com a Lucy também, né? É muito Mas por mais que seguro eles- ela ficar ali. Ah, mano. Se eles Mas, nem tipo- guardam a menina, então joga ela pra longe, ué. Mas, tipo, o assassino não tava nessa cidade? Se ela for pra outra Pois cidade, é, né? bem longe, na Por que que NASA, eles a não- chance eles não de vão acontecer alguma coisa com ela é bem pra- menor. Por que eles não se mudam de país, de planeta, sei lá. Exatamente, pô. Mesmo, na mesma cidade onde a irmã dela foi brutalmente assassinada, junto com mais 3 outros jovens. E o crime nunca foi resolvido. É com certeza muito Nossa, mais 3 seguro. pessoas que Depois morreram? disso, eles passam no celeiro É. onde a Summer foi brutalmente assassinada porque fizeram um memorial pra ela lá. E é muito esquisito, porque aquele é o dia do aniversário da morte da Summer e ao invés deles irem no cemitério onde ela tá enterrada, os pais foram visitar o memorial no lugar onde ela morreu. Enfim, a Lucy vê uma luz vindo de dentro de um dos celeiros e decide ir até lá ver o que tá acontecendo. E ela acaba encontrando uma máquina do tempo, da Sonar, simplesmente largada ali. Ela ativa o aparelho sem querer e é enviada pro passado, pro dia 19, pra ver o que tá Sem acontecendo. querer? E ela Nós acaba tava, ela apertou um botão encontrando uma máquina do escrito tempo, Start. da Sonar, simplesmente largada ali. Ela ativa o aparelho sem querer e é enviada pro passado, pro dia 16 de abril de 2003, 2 dias antes do assassinato da Summer. Ela imediatamente vai pra escola dela procurar o professor de biologia, mas no caminho ela acaba encontrando a Summer, Vivinha da Silva. E ela descobre que a Summer terminou um relacionamento de 2 anos com o Ethan simplesmente do nada. E como eu disse, eles nunca descobriram quem matou a Summer, mas o Ethan era um dos principais suspeitos. A Lucy pergunta pro professor de biologia o que ele acha sobre viagem no tempo e ele diz pra ela conversar com o Quinn, que é um gênio da física. Mas Numa o escola. Ethan Mano, com essa carinha, mano. pega um Quinn Um pra gênio da jogar física na viagem no tempo vai estar na escola. E não num, Pois é, né? não num negócio do governo, ultra E secreto. no Rio. Porque essa é uma tradição da escola. Todo ano eles escolhem alguém pra simplesmente jogar no Rio. E eu nunca vi uma tradição Bacana. dessa na minha vida. Parece que eles estão Massa. fazendo um sacrifício. É porque é por Deus. coisa de. Essa É coisa de estadunidense. Pior que é, né? Tradição escolar mais idiota. Aqui você só que eu já vi. apanha Mas e é se isso aí. você quer estudar numa escola que tem a tradição de ser a melhor escola de tecnologia do país, você tem Nossa, que conhecer a Alura. Aqui você vai encontrar a sua matrícula. E vem estudar na maior escola de tecnologia do país. Agora, voltando pro vídeo, a Lucy empurra o Ethan e salva o Quinn dessa belíssima tradição de jogar gente no rio. Mas logo depois de salvar o Quinn, a Lucy conta pra ele que ela veio do futuro e prova isso mostrando o celular dela. Eles vão até o celeiro, pegam a máquina do tempo e levam até a garagem do Quinn. Eles tentam ativar a máquina, mas ela está sem energia. E aí a Lucy aproveita pra perguntar pro Quinn se ele tentaria impedir algo ruim de acontecer se ele soubesse exatamente onde e quando essa coisa fosse acontecer. E ele diz que não é uma boa ideia você alterar o passado, porque você não sabe É o que vai verdade. Tá acontecer. maluco? Se você tem a chance, sabe você não que vai fazer? futuro você pode criar. Mas sinceramente, Ah, mano, sei lá. vale a pena. Pode ferrar tudo, mas tu que sabe, Mas né? tudo como? Como você vai ferrar? Por quê? Se você tem a chance de pegar um assassino que matou pessoas e ele nunca foi Ah, descoberto, eu- como é que isso Ah, eu daria alguma coisa não quero nem ruim? saber. Tem mais é que morrer. Tem mais que morrer. Essa galera tem mais que morrer mesmo. Ah, eu quero saber dos outros. Eu vou pegar o negócio pra eu ficar bilionária, pra ir no futuro minha família ser rica. Não, eu quero lá saber de assassino? No caso aí, ela tem a chance de fazer os dois, né? Pois Então, é, né? Mas e aí, ela como vai é que pensar isso- nisso? Essa é que galera dos poderia filmes dar são ruim? sempre burra. exatamente. Pra tentar, né? Não deve ter tantas realidades assim piores que a nossa, que a porra de um maluco chamado Rodri
ganhou a bola de ouro esse ano. Pra você ver como esse cara é ruim, o nome dele é Rodrigo e o apelido dele nem é Rodrigo. O cara que é bom de bola e chama Rodrigo, em algum momento da vida dele, alguém vai chamar ele de Rodrigo. Mas esse cara é tão ruim que até tiraram o Go de Rodrigo, que é já pra não correr nenhum risco de chamarem ele de Rodrigo. A Lucy, então, percebendo que ela precisa voltar pro tempo dela o mais rápido possível, decide ir até Ele ainda a casa ganhou do dela Vini e Júnior roubar a na chave de acesso disputa. do pai dela, que trabalha na Sonar, a fim de descobrir como ativar a máquina do tempo novamente. Só que assim, ela nem sabe se naquela época eles já estavam trabalhando numa máquina do tempo, né? É tipo alguém chegar pro Mark Zuckerberg em 1990 e pedir pra ele fazer a sua ace desbloquear no Facebook. E também não é um pouco de loucura ela achar que vai ser fácil assim ela invadir um prédio de uma empresa que tá inventando uma máquina do tempo? Mas o Quinn e a Lucy vão até a casa da Lucy, que ainda não é da Lucy porque ela ainda não nasceu. Mas é a casa da Summer e a Lucy diz que vai ajudar a Summer na lição de casa, porque a Summer é muito burra. Tanto que é o Quinn que faz as lições de casa pra ela. Ou seja, ela é burra, mas ele é um otário. E é 100% melhor você ser burro do que você ser otário, porque o otário é inteligente e ainda assim ele faz péssimas escolhas na vida dele. Só que a Lucy não consegue roubar o crachá do pai dela porque os pais estão em casa e ela acaba almoçando com eles. E ela fica bem bolada porque os pais eram bem mais legais antes. E é por isso que quando você viaja no tempo, você não deve conhecer os seus pais. Primeiro porque sua mãe pode acabar se apaixonando por você, né? Aconteceu isso no De Volta pro Futuro. E segundo que você inevitavelmente vai descobrir que Acontece você é a naquele razão filme, da cara. infelicidade dos seus pais. Todos nós sabemos disso, mas ninguém precisa ter isso esfregado na cara. Depois disso, a Lucy descobre que a Val e o Brian são amigos muito próximos da Summer. E no caso, eles vão morrer naquela noite. Então a Lucy faz a mesma pergunta pra Summer que ela fez pro Quinn. Se ela tentaria impedir algo ruim de acontecer se ela soubesse quando aquilo ia acontecer. E a Summer diz que sim, que ela tentaria impedir mesmo que houvesse consequências pra isso. E é claro, né? Tu é burra! É claro que você faz as coisas sem pensar nas consequências. Mas depois dessa resposta, a Lucy sai correndo e rouba um patinete que estava convenientemente estacionado numa árvore. Ela chega no shopping onde os assassinatos vão acontecer, mas ela chega tarde demais. Mas ela ia fazer o quê? Porque ela não levou uma arma, né? Ela só tava quê, indo né? lá. Ela só ia ser assassinada junto. Porque tanto o Brian como a Val Pois é. acabam morrendo. Só que dessa vez, além deles, um segurança do shopping também morre. E isso não tinha acontecido na linha do tempo original. A Lucy é a viajante do tempo mais inútil do mundo. Ela conseguiu piorar as coisas. No dia seguinte, logo de manhã, a Lucy tenta novamente roubar o crachá do pai dela. Mas chegando lá, a Summer encontra ela. E ela decide contar pra ela toda a verdade. Ela diz que veio do futuro, diz que é a irmã mais nova dela e diz que mais 2 assassinatos vão acontecer. Pra provar, ela entrega aquela carta que ela encontrou no quarto da Summer. Só que a Summer diz que ela nunca viu aquela carta na vida dela, ou seja, ela ainda não recebeu. E aí eu sei lá porque a Lucy volta pra garagem do Quinn sem roubar o crachá do pai dela. É muito burra essa desgraçada, como que ela passou na Deus. NASA? Enfim, ela volta pra garagem do Quinn e eles descobrem que eles precisam roubar antimatéria pra fazer a máquina do tempo voltar a funcionar. E novamente eles estão presumindo que a Sonar já tem esse tipo de material lá com eles. E nessa hora a Summer aparece por ali porque ela acabou de receber no armário dela uma carta igualzinha àquela que a Lucy mostrou pra ela. E agora ela acredita mesmo que a Lucy veio do futuro. E é engraçado que a carta não é uma prova concreta, porque não é impossível falsificar uma carta. Dá pra você copiar a letra de alguém usando papel carbono. Cara, quem nunca usou papel carbono pra falsificar a assinatura dos pais pra você poder fazer Cara, uma eu tatuagem não fazia da casa ideia escrito disso. Botafogo? A Summer diz que quer impedir os próximos assassinatos, principalmente depois de saber que a próxima vítima é a Amy. E ela pede ajuda pro Quinn, que é convencido na hora porque ele faz tudo que ela pede. E ele mesmo tava dizendo que não pode alterar o passado. Eles vão até o Museu da Marinha, que é o local onde a Amy trabalha, onde ela vai ser assassinada. E eu sei lá porque eles colocam a galera da limpeza pra limpar as coisas de noite. Não é mais fácil limpar de manhã antes do museu abrir? Mas enfim, dessa vez eles conseguem chegar a tempo e impedir da Amy de ser assassinada. Daí a Lucy percebe que a Summer e a Amy se gostam. E foi a Amy que escreveu aquela carta em tom de ameaça. E eu não sei como se Que gostam bacana. ainda depois de ter recebido uma carta naquele tom, né? E aí, quando a Lucy vai contar pra Summer que a Summer é a próxima vítima do serial killer, ela percebe algo que ela já deveria ter percebido antes. Que os pais dela só decidiram ter outro filho depois que a Summer morreu. E ela até pergunta pra carai. eles pra confirmar. Ela pergunta se eles pretendem Bye. ter um segundo filho.
E eles dizem que não. Ou seja, a Lucy é um cara. tapa-buraco. Ela é a criança de tentar consertar uma relação. Então, se ela impedir que a Summer seja assassinada, os pais nunca vão ter um segundo filho e ela nunca vai ter existido. Ela explica isso pro Quinn, mas ele fica muito chateado, dizendo que ele não pode deixar a Summer simplesmente morrer. E você vai impedir isso como? Com seus 1,50 m? Você quase foi jogado no rio. A Lucy vai até a Summer e explica essa situação delicada em que basicamente as duas vão ter que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Mas eu não sei porque... Eu não falava mais nem Vai no ferrando, cara mano. coroa. A solução é muito simples. Primeiro é só salvar a Summer. Daí depois a Summer, de alguma forma, vai ter que convencer os pais dela a fazerem o amor sem proteção. Vai ter que dar no pelo. Ou furar todas as camisinhas da casa. E aí, eventualmente, a Lucy pode acabar nascendo. Ou não também. Na verdade, não tem nem como isso acontecer porque a Lucy foi fertilizada in vitro. Bom, mas a Lucy decide salvar Então a já Summer, era. porque aquilo acaba Já era. custando a vida dela. Então ela finalmente pega o crachá do pai dela e invade o prédio da Sonar. E o Quinn vai junto com ela. E sim, eles facilmente invadem um prédio que deveria ter uma das melhores seguranças do país. Só que quando eles chegam lá, um dos seguranças foi assassinado e roubaram uma das antimatérias. Ou seja, muito provavelmente o serial killer também veio do futuro. Por sorte, tem um outro recipiente ali contendo antimatéria e a Lucy pega ele. Enquanto isso, está rolando a nossa queridíssima festinha no celeiro, onde a Summer vai literalmente pro brejo. Só que dessa vez ela tá preparada. Ela chega na festa, dá um grande beijo na Amy e sai do celeiro atraindo o assassino pra fora. Ela entra num outro celeiro e quando ela está prestes a ser assassinada, o Quinn e a Lucy atropelam o serial killer. Só que isso não mata ele e eles descobrem que o assassino Deus, é ninguém como? mais, ninguém menos que o Quinn do futuro. E isso não Que faz muito sentido, isso? porque o assassino Que sempre isso? pareceu alto e o Quinn é baixinho. E ele não tem o físico de alguém que conseguiria ficar de pé depois de ser atropelado por um Ford Bronco. Esse carro ia Pois é, né? despedaçar ele. Daí nossos amigos fogem até a garagem do Quinn do bem e o Quinn do mal alcança eles. E aí ele explica, né, que ele virou um assassino porque a Summer deu um fora nele. Esse é o Ah, eu motivo sabia, dele cara, ter eu sabia virado que ia ser um por serial isso. killer. Ele levou um fora. É claro que É o foi. vilão mais O cara foi rejeitado e criou uma máquina do tempo pra matar ela. O cara podia fazer que nem o... Como chama? O Doutor Estranho. Eu vim barganhar e volta no tempo. Exatamente. Aí fica- Ele podia voltar no tempo pra tentar conquistar ela 1 milhão de vezes. É, Mas pois não, é, ele era foi- melhor, né? Foi rejeitado Era um uma pouco mais vez, digno. voltou no tempo pra matar ela. Mas o que os pois outros é, tinham né? a ver com isso? Quem? O que as outras pessoas que ele matou tinham a ver com isso? Adira. Esse é o motivo dele ter virado um serial killer. Ele levou fora. É o vilão mais mal escrito na história do cinema. Ele dedicou 20 anos da vida dele pra inventar a porra de uma máquina do tempo. Não pra ficar milionário, mas sim pra assassinar a menina que deu um fora nele. Há 20 anos atrás. Esse roteiro é muito bom. E outra Deus. coisa, pra que voltar no tempo pra matar ela? Não é só matar ela no presente? Se ele é inteligente a ponto de inventar Pois uma é, né? Também tem máquina isso. do Então, mas ele voltando no tempo, não tinha como dizer que foi ele. Sacou? verdade. Porque se ele mata ela ali, Também não eles dá podiam... pra saber que foi ele. Até Não, porque, porque, como é que eu tipo- vou falar que foi alguém, tipo assim, eu dei o fora nessa pessoa e 20 anos depois ela me matou. Então, não tem como dizer que foi ele nessa história aí, porque foi um cara que veio do futuro, mas ninguém sabe. Mas, Não dá e, pra tipo, saber, acho que não ia dar pra saber de qualquer jeito, se pá. não sei. do tempo, Ah, mano. ele é inteligente. Cara, 20 anos depois, alguém ia pensar nisso? Que só porque Então, alguém... mas é que ninguém... Hum. Porque, tipo, ele esperou 20 anos, foi fazendo a máquina do tempo e tal, aí depois ele voltou no passado e fez o que ele tinha que fazer. Se ele tivesse feito isso ali na hora, quando ele foi rejeitado, Ah, na hora, Então. daria pra saber. então, Mas é isso agora que esse eu tô cara- falando. Na hora ali, ou mesmo depois, daria pra chegar nele. Mas agora, se ele Exatamente. tem um álibi, sei lá, ele tava na festa ali junto com todo mundo, e outra pessoa vai lá e mata ela, não tem como saber que foi ele ali, porque ele tava junto com todo mundo na festa. Pra matar Gente. ela e fazer parecer como que fosse um acidente. Se existisse máquina do tempo, eu voltava pra comer esse roteiro. Bom, mas enquanto ele tá distraído contando a história patética da vida dele, a Lucy liga a máquina do tempo, segura o Quinn do mal e arrasta os dois pro futuro. Eles vão parar pra no tu ver que esse cara é estacionamento, fraco. onde eles caem na porrada, e quando o Quinn vai esfaquear ela se defende com um carregador de carro elétrico. E aí ele toma um puta choque. E é assim que esse idiota morre de carro Como? elétrico. Porrada, e quando Sim, o Quinn
mano. Isso O cara levou. ela- O cara foi ela se atropelado e morre assim. carregador de carro elétrico. Mas ele E tava aí segurando toma na parte metálica do negócio pra tomar um puta choque desse. E é assim que esse idiota morre. Cara, se você vai dedicar 20 anos da sua vida pra cometer um assassinato, pelo menos leva um revólver. O maluco levou uma faquinha só. E ele não tem porte físico de alguém que se garante na faquinha. Daí ela pega a antimatéria que esse Queen tinha roubado e decide voltar pro passado, porque agora ela quer ficar por lá mesmo. Isso não faz sentido nenhum. Não era nem pra ela existir, porque ela salvou a Summer. E ela realmente confirmou isso, porque ela foi pro presente dela, chegou nos pais dela e eles nem sabiam quem era ela. Ou seja, ela nunca nasceu. Como que ela tá aí? Mas isso a gente até releva, porque viagem no tempo Ela é um não resquício existe, do tempo qualquer agora. um pode inventar qualquer regra sobre. O que não dá pra aceitar é que a Lucy fica no passado e lá ela também consegue um estágio na NASA. Sendo que a Lucy é indigente. Ela não tem certidão de nascimento, ela não tem RG, ela não tem CPF, ela não tem comprovante de residência, ela não tem nada. Como que a NASA ia aceitar uma pessoa dessa? Lembrando que ela está em 2003, 2 anos depois do atentado de 11 de setembro. Como que a NASA vai aceitar uma pessoa que basicamente não existe? Uma pessoa que não tem como provar que ela é uma cidadã americana. Os caras no auge da paranoia com terrorista infiltrado nos Estados Unidos. Cara, esse roteiro, ele é muito cara de pau, né? Não tem outra maneira de definir. Ele é muito cara de pau. Ele acha que o povo é bobo. E o povo não é bobo. Enfim, uma boa viagem no tempo a todos. Mas e o cara que virou assassino no futuro? Ele soube que a garota ia rejeitar ele. E ele ficou de boa com isso. Como é que funciona, mano? Matou o cara do futuro. Mas e o do presente? Pois é, porque esse cara do presente no futuro vai virar um assassino. Ah, sei lá, Porque mano. ele ficou sabendo que ela vai rejeitar ele. Aí por ele ter visto isso, ele não vai virar um Você assassino. vai ficar Mas maluco? esse cara virou um Ai, assassino só porque foi rejeitado. O que impediria ele de virar um assassino de novo? É o incel mais normal do Twitter. Pois é, cara. O que impedia ele de virar um assassino de novo? Tinha que se livrar desse cara aí. Foi mal, mas não tem como não. Ele não é confiável.